Espero que vocês estejam bem, em paz e com saúde. Hoje é um dia bastante especial para o nosso NEP, com a turma da quarta-feira, onde vamos dar início ao estudo do livro Paulo e Estevão, numa data que amanhã é bastante especial. Esse é o nosso 26º encontro, e eu rogo a Deus, aos benfeitores espirituais, que possam nos amparar mais uma vez ao longo deste estudo, que certamente trará muitas emoções e muitos ensinamentos para todos nós. Para iniciarmos então as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Rita Ser Maria. Por favor, Rita. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e agradecer a oportunidade deste dia de estudo, desses estudos, e deste novo livro que vamos estudar. Que esses ensinamentos nos auxiliem, Senhor, a compreender os seus ensinamentos, toda a sua trajetória aqui nesta terra, e que nos auxilie a melhorarmos a cada dia mais. Pai de bondade infinita, abençoe os nossos estudos que agora se iniciam, abençoe a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estamos presentes nesta nossa noite, nesse novo estudo que estamos iniciando. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe e proteja a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Rita. Pois bem, há muita coisa sobre Paulo e Estevão, mas, aliás, há livros, nós temos seminários, temos palestras, temos canções, mas para compreendermos o significado de todos esses meios utilizados para divulgar a história desses dois grandes vultos do cristianismo nascente, nós precisamos conhecer esta obra. Então, o nosso propósito ao longo dos nossos estudos é ir divulgando aos poucos esses conteúdos, às vezes alguma palestra, às vezes o trecho de algum seminário, o trecho de alguma canção, que estejam relacionados à história de Paulo e Estevão. Este livro é um clássico da literatura espírita e uma obra magnífica dentro dos romances psicografados por Chico Xavier, cujo autor espiritual é Emmanuel. Pois bem, gente, quando este livro foi psicografado, em 1941, Chico Xavier tinha 31 anos e trabalhava na Fazenda Modelo. No final do expediente, esta era a casa onde vivia o seu patrão com a família. E quando terminava o expediente, ele permitia ao Chico que ficasse nessa parte aqui embaixo, olha, onde vocês podem ver que tem uma espécie de 2 porões mais abertos, eles não eram fechados. Embaixo aqui dessa área, desse alpendre aqui em cima dessa varanda, aqui embaixo ficavam esses 2 arcos, e ali Chico, então, após o expediente, ficava à disposição de Emmanuel e também André Luiz para psicografar os romances, sobretudo. Então, muitos livros, tanto de André Luiz, da coleção de André Luiz, quanto romances de Emmanuel, foram psicografados nesse ambiente, no meio da fazenda. E aí Chico ficava, às vezes, até 1h da manhã, mediunizado, psicografando.
às vezes, a esposa do Dr. Rômulo Joviano, a esposa do seu patrão, levava um lanche para ele não ficar o tempo todo sem se alimentar, e o combinado era que no dia seguinte, ele, às 7 horas da manhã, estivesse novamente na fazenda para o trabalho. Então, ele não poderia, com a desculpa de ter ficado psicografando até tarde da noite, já no começo da madrugada, alegar isso como desculpa para chegar tarde no dia seguinte. E o seu patrão também disponibilizou para ele uma carroça para que ele pudesse voltar mais rapidamente para sua casa, que ficava mais ou menos distante, 7 quilômetros da fazenda. Então, nesse ambiente bucólico, em plena natureza, no silêncio da noite, escutando ali o mugido dos bois, o cheiro do mato, e ali a companhia de um sapo, Chico psicografava, sobretudo, as obras de Emmanuel. Atualmente, esta casa foi reformulada e hoje abriga um museu, e nós podemos observar aqui embaixo os 2 alpendres, ali, aliás, os 2 lugarzinhos abertos, onde Chico ficava psicografando. E atualmente também nessa fazenda, aos domingos, tem o culto do Evangelho na fazenda. E aqui a casa virou um pequeno museu com algumas recordações de Chico Xavier. Então, era neste ambiente, gente, de extrema simplicidade, em contato com a natureza, no silêncio da noite, que Chico psicografava. E foi aí também que ele psicografou Paulo e Estevão. Por isso, ele diz, quando certa vez ele foi indagado, dos livros que você psicografou, perguntaram para ele, qual o que mais o emocionou? E ele respondeu, o que mais me emocionou é Paulo e Estevão, porque contém informações muito pormenorizadas a respeito do apóstolo. Isso está no livro Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira. E nós vemos aqui a evolução das capas deste livro, publicado exclusivamente pela Federação Espírita Brasileira. Atualmente a capa é essa daqui, a da esquerda, e a mais antiguinha é essa que eu mostrei para vocês lá no grupo do WhatsApp, que com muito carinho nós temos aqui autografado por Chico Xavier. Segundo o próprio Chico conta, quando ele psicografava esse livro, Emmanuel abria para ele painéis mentais, onde ele podia visualizar algumas cenas para poder psicografar com maior fidelidade aquilo que Emmanuel relatava para ele. E quando a psicografia terminou, aqueles painéis aos poucos foram se fechando. Então a gente tem por aí também uma ideia do grande controle que Chico Xavier tinha sobre a sua mediunidade, porque era somente nos momentos em que ele psicografava que ele se entregava por completo. Terminada a psicografia, ele retomava a sua vida normal, porque ele tinha família numerosa e um trabalho o dever do trabalho para cumprir. Então, nós, assim, aprendemos com isso o quanto ele era disciplinado nesta questão de não misturar as coisas. Então, nós vamos ter muito a aprender nesta obra, que é um verdadeiro best-seller, vamos dizer assim, de Emmanuel, e vamos ter momentos muito emocionantes e também de muito aprendizado. Aprendizado não somente em relação ao cristianismo nascente na época, mas também sobre as regiões, ensinamentos geográficos dos lugares por onde Paulo passou, tá bom? Nós vamos agora mostrar para vocês o índice geral do livro, para vermos de que maneira Emmanuel elaborou
os capítulos. Então, eu vou sair daqui e vou passar agora para o livro. Como eu mudei de tela, já chegou aí para vocês, gente? Aliás, como eu mudei de tela, não, mudei de tipo de arquivo, às vezes não aparece para alguns, tá ok? Tá ok, tá ok. Tá certo. Bom, gente, o livro Paulo e Estevão contém episódios históricos do cristianismo primitivo, isto é, como viveram, como foi a vivência dos primeiros cristãos após a morte de Jesus. Ele começa com uma breve notícia, que é o que nós vamos ler hoje, e o livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, Emmanuel destaca a personalidade de Saulo e tudo o que aconteceu na sua vida pessoal por trás dos bastidores, que não é descrito no livro Atos dos Apóstolos. E essa primeira parte termina quando Saulo vai a Damasco para realizar mais uma perseguição aos cristãos, mais especificamente um deles. Na segunda parte, Saulo convertido, já em Paulo, aí na segunda parte, Emmanuel descreve a trajetória de Paulo, né, que de Saulo passa a se denominar Paulo, e aí toda a trajetória que ele teve até a sua desencarnação. Então, é um livro, para quem tem um livro, é um livro bastante grande, mas nós vamos ler isso de uma forma romanceada, mas ao mesmo tempo com muitos ensinamentos e muito sofrimento também. Então, hoje nós vamos começar. Aliás, gente, quem tem o livro, é interessante ter sempre um lápis à mão ou algum caderninho de anotações, porque nós vamos ter vários comentários, muitas colocações a fazer, frases que merecem ser grifadas pela beleza dos ensinamentos que trazem, trechos inteiros que não podem passar batido, não podem ficar assim sem a sua devida atenção. Então, quem não tem o livro, ainda fica a recomendação, seja num sebo, na cidade, procurar já um de segunda mão, vale a pena ter esse livro em casa, porque dos 5 romances de Emmanuel, esse é muito especial, tá bom? E então nós vamos primeiro nessa breve notícia, onde Emmanuel dá notícias sobre este livro. Aliás, todos os livros de Chico Xavier têm uma história. E claro que Paulo Estevão não poderia deixar de ter. Nós também vamos observar nesse livro a categoria de escritor que Emmanuel é, né, um grande escritor, como nós já observamos no livro Há 2000 anos, que estamos estudando na sexta-feira, na roda de leitura. E neste livro especificamente, nós vamos ver que Emmanuel, além de todas as suas qualidades, também tem uma excelente qualidade como escritor, honrando a língua portuguesa, tá bom? Então, esse trecho, breve notícia, ele não é muito extenso, mas para não ficar só para um ler, nós vamos dividir a leitura em duas partes, para não cansar ninguém, e assim a gente ainda tem tempo para os nossos comentários. Então, Murilo, vou deixar para você começar, e quando chegar o momento de parar, eu dou um toque para você, tá bom? Tudo então, bem. Pode começar. Boa noite a todos. Boa noite. Breve notícia. Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa:
Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Quanto à primeira hipótese, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao chamado ao divino ministério. Esclareceremos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas, com referências aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se, gostosamente, a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas, quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros, com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava, por amor a seu nome. Isso, até aí, Murilo. Tá. Vou voltar lá no comecinho. Pode comentar? Pode comentar. Bom, aqui Emmanuel ele começa, né, dando um panorama da intenção dele sobre o livro, né? O porquê que ele estava querendo trazer a história de Paulo, pegando essa visão do plano espiritual, né? Como ele fala ali, ele começa falando, né, que não é no intuito de prestar homenagem a Paulo, que ele fala que seria muito mesquinha, né, as homenagens que ele poderia prestar a Paulo, né, Sim. um posicionamento de muita humildade da parte de Emmanuel, mas que sim, o intuito dele era trazer ali alguma coisa das tradições do plano espiritual sobre os trabalhos de Paulo, né? E então, assim, o objetivo de preencher certas lacunas
né, que não estão lá no livro de Atos dos Apóstolos. Isso. É E interessante, Murilo, só interrompendo você um pouquinho, quando ele fala isso aqui, olha, alguma coisa das tradições do plano espiritual. Ou uhum, seja, aquelas histórias que correm somente nos círculos elevados da espiritualidade e que ele, Emmanuel, traz para nós aqui na Terra. É curioso isso, porque Humberto de Campos diz a mesma coisa nos seus livros, que ele traz, às vezes, até fatos considerados como folclores da espiritualidade, mostrando para a gente que eles, na espiritualidade, continuam fazendo parte de assembleias, de estudos, de cursos, onde ficam sabendo de mais detalhes a respeito da vida daqueles grandes missionários, dos grandes apóstolos, dos primeiros tempos do cristianismo, porque eles também viveram naquela época. É interessante quando ele fala isso. Olha, eu escutei um caso lá e estou vindo aqui contar esse caso para vocês. É isso que ele está uhum, dizendo, né? E também destacar que a palavra o grande amigo dos gentios, né? Que gentios eram os não-judeus e os não-judeus eram pagãos, ou melhor, eram politeístas, adoravam vários deuses. E foi para esse povo, foi para esses espíritos, para essas pessoas que Paulo de Tarso levou a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Por isso, Emmanuel o denomina de grande amigo dos gentios. Pode continuar, Murilo. e sobre essa questão, né, das tradições do plano espiritual, Hum, é aí que a gente vê a bênção da mediunidade, né? uhum, E principalmente, claro, um médium do calibre de Chico Xavier para trazer com fidelidade, mas é algo que por séculos permaneceu oculto, né? Essa história mais detalhada de Paulo, sim, chegar aqui nas nossas mãos, né? Então isso, é um tesouro muito grande que vem de lá do plano espiritual para nós, né? sem dúvida. E aí Emmanuel ele fala, né, que tem muitos livros falando sobre Paulo, né? Muitas biografias Sim, romanceadas, né? E que esse não era o objetivo dele, né? Mas sim ele trazer, e aí ele começa a chamar um pouco aquele puxãozinho de orelha típico dele, né? é, Ele fala as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. uhum, Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço, né? Ou seja, todo o trabalho de Paulo, né, que foi de sacrifício o tempo todo, desde a conversão dele até o uhum, momento final, né, isso foi perdido, essa grande lição de Paulo, né, uhum. ao longo aí do cristianismo. E principalmente nos tempos atuais, né, onde se busca facilidades. É o que ele fala aqui, né, Murilo? Olha, no parágrafo anterior, né? Uhum, isso, Recordar as lutas que ele teve, né? sim. As lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. Uhum, É esse ensinamento de Paulo, né, que nós vamos ver aí, uhum, que é o que precisamos trazer, né, para a atualidade. sim, E aí ele prossegue falando que, mas ali, né, templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. sim, Então, aquela espiritualidade forte que os primeiros cristãos tinham, que Paulo tinha, né, para realizar os seus trabalhos, hoje em dia a gente perdeu isso, né?
As pessoas buscam os templos, as casas religiosas, os centros espíritas, só para receber benefícios materiais, né? Mesmo que seja uma cura física. Muitas vezes a gente comenta que a pessoa procura a casinha de oração, vai lá com problema, frequenta, resolveu o problema, some de lá, não aparece mais, né? Não quer saber de um estudo, não quer saber de um aprofundar das questões do espírito, né? Porque está buscando isso, só os regalos de ordem material. Isso. E aí que ele fala, né? Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Então, Paulo, ele traz essa grande lição, né? Sobre as questões espirituais acima das materiais, que é necessário colocar, e não se iludir, né? Que aquele que quer seguir Jesus, ele deve estar disposto, né? E ciente de que vai haver sacrifícios. Sim. E ele fala, né, que existe duas colocações sobre Paulo, né? Uma seria que uma vertente que coloca que ele recebeu, né, já estava predestinado a se tornar quem ele se tornou, né? Então ele recebeu ali um favor gratuito do céu quando Jesus apareceu para ele, né? Ele foi beneficiado, né? Ele foi privilegiado, né? Quantos de nós não gostaríamos de receber uma visão de Jesus tão enfática quanto que ele recebeu, né? Mas olhando, né, por esse prisma, parece que ele foi apenas aleatoriamente beneficiado por Deus, né? E já outros colocam ele como alguém que era ríspido, alguém que era um fanático, né, religioso, até pela a defesa dele de Moisés antes de se converter, né? Ele tinha uma defesa ferrenha ali dos postulados de Ele Moisés. poderia ser classificado hoje como um extremista, né, Murilo? Sim. Quando ele defendia Moisés, os ensinamentos de Moisés, ele era realmente um extremista, né? Sim, tanto que ele é um dos responsáveis pelo apedrejamento de Estevão, né? Então essas duas vertentes. E aí Emmanuel ele vai colocar o meio termo, né? Isso. Ele vai colocar que não é nenhum nem outro. E é isso que ele vai tá trazendo para a gente, né? Ele fala: não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre aos portos de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus sobre o sofrimento que o aguardava por amor a seu nome. Sim. Né? É justamente essa lição, né, que ele fala um pouco mais acima dos fiéis que hoje em dia, né, nós nos incluímos aí, que buscam as facilidades, né, no intercâmbio com o divino. Isso. E ele vai trazer isso, né, que Paulo ele não teve moleza nem um minuto depois da sua conversão, né? Isso. Exatamente. Muito lindo já, né? Já estamos encontrando aqui muitos ensinamentos. Alguém deseja fazer alguma colocação a respeito desse trechinho que o Murilo leu? Alguma dúvida, algum comentário? Bom, vamos adiante. Então, depois quem quiser pode se manifestar. Então, agora eu vou passar a leitura para a Rita Ser Maria. Por favor, Rita. Certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil,
inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera das claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi gravado por um espírito para os que vivam em espírito. Foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Pedro Leopoldo, 8 de julho de 1941. Então, amanhã completam-se 80 anos deste livro. Maravilha. Impressionante, não, gente? Pensar nisso, não é? É demais. É muito tempo. 80 anos um livro é muito tempo. E Chico Xavier tinha 31 anos.
era um mocinho de tudo ainda. Faço, E a, meu Deus do céu. e a gente começar a estudar o livro um dia antes, né, Sim, da é, data de 80 anos, aí exato. é muito interessante. É demais. Eu vou voltar lá no comecinho onde você começou a leitura, Rita, para você fazer seus comentários e aí eu e assim, só que eu só antes de você começar, só queria fazer um destaque aqui, olha. O inovidável tecelão é o próprio Paulo, porque era costume entre os judeus que os pais ensinassem aos filhos, aos homens, aos filhos homens, um ofício, assim como Jesus aprendeu com seu pai José o ofício de carpinteiro. O pai de Paulo de Tarso era tecelão e ensinou Paulo o mesmo ofício de tecelão. E ele trabalhou sempre fabricando, produzindo tendas, que eram muito comuns na época para o deslocamento de grandes distâncias. Então, por isso que Emmanuel o chama de inolvidável, ou seja, inesquecível tecelão, porque ele tinha uma profissão, ele era tecelão. Ele não vivia às custas de ninguém, mas sim do seu próprio trabalho material. É isso, Rita. Mas pode comentar. Na verdade, eu não conheço nada desse livro, nunca li o livro, vou estudar com todo mundo aqui junto. Muita gente já leu, releu, né? Sim. E acho que pode falar com mais propriedade, mas vamos lá. Aí ele fala muito da trajetória, nesse trecho que eu li, ele fala muito da trajetória de Paulo, né, depois que ele sai, que ele deixa de ser Saulo e se torna Bom, Paulo, né? E aí, até ao momento em que ele tem a visão, né, de tanto que ele perseguia os, se eu tiver errado, pelo amor de Deus, me uhum, corrija, mas do momento em que ele perseguia os cristãos e que Jesus fala para ele, né, o que você quer de mim, né, e ele fica tão, assim, com aquela visão, né, da luz, do brilho de Jesus, ele fica cego por um tempo, né, uhum, e então eu acho que a partir desse momento ele começa a perceber tudo que ele estava fazendo né, no período que ele perseguiu os cristãos, que ele deveria ter uma mudança, e ele passa daí a, a trabalhar, né, ensinando, como você disse aí, que ele ensinava os não-judeus, né, os uhum, gentios, né? uhum. Então ele pegou para si essa missão depois de tudo, de toda a trajetória da vida dele. Ele nesse período ele começa a mudar as suas atitudes, de como comentou aí, de ríspido, de rude, ele passa a, a agir aí agora ensinando, né, as pessoas que não tinham o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, Uhum. né? E ele só passa a ter sentido, né, a partir do momento que Estevão entra na sua vida, né? Uhum. Então, a trajetória, eu não sei nada sobre a história de Estevão, mas ele fala aí que Estevão foi o grande mártir do cristianismo, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro mártir do Isso. cristianismo, né? E aí ele tinha uma vasta experiência paulina. Isso seria uma vasta experiência com relação a Paulo, seria isso? Isso. Tá. E aí
como diz aí, como Emmanuel comenta, né, do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. Então, essa parte do que acontece nos livros, nos estudos terrestres, é uma parte daquilo que Paulo e que Estevão fizeram na sua trajetória, né? Então, como ele diz, olha, a vida dos dois está entrelaçada de misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens vem confirmar a necessidade e a universalidade da cooperação. Sem dúvida. Como ele fala aí também, né? A cooperação. Jesus precisou da cooperação, né, dos 12 apóstolos. Paulo necessitou do auxílio de Estevão. Nós precisamos do auxílio de todos, né? Nós estamos, assim, necessitamos de todos. Ninguém se basta sozinho, né? Então, sim, todos nós, sem cooperação, não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, nós devemos pensar bem nisso, né? Que nós auxiliamos os outros nos auxiliam, como Estevão e Paulo se auxiliaram, como os apóstolos auxiliaram Jesus, como Jesus nos auxilia todos os dias, até hoje, até eternamente, aí nos tempos todos aí. Então, esses ensinamentos de Jesus necessitaram, né, de pessoas que saíram pelo mundo, mesmo depois da morte de Jesus, né, saíram para o mundo para ensinar, para pregar os ensinamentos que aprenderam de Jesus. Então, todos nós temos que aprender uns com os outros, né, e o amor é a força que equilibra o universo. Sem amor, nada feito. Nada é bem feito, nada resolve, né? E aí a gente precisa mesmo da cooperação de todos. E precisamos cooperar também, né, com outros. E daí ele diz que, mais embaixo aí, ó, vejo os críticos consultando. Depois que foi feito esse livro, Emmanuel comenta que muitas pessoas não vão aceitar assim de pronto essa leitura, este livro, e vão consultar, comparar, ver se realmente o que está sendo falado no livro, o que está sendo contado no livro, está de acordo, né, com os versículos aí, né, do Evangelho. Então, ele diz que realmente ele se baseou no próprio Evangelho para, né, contar essa história. E se a letra mata, o espírito vivifica. Isso é importante, né? Como a palavra mata, né? Uma palavra não bendita, uma forma, às vezes, agressiva de falar, mata, mas o espírito, o ensinamento de Jesus, isso vivifica, né? Acho que é isso, Maruísa, por favor, me socorra. Tá certo. Eu só vou voltar lá do comecinho, Lenita, onde ele diz assim, cadê aqui, ó. Aqui, olha, da onde você começou a ler, né? Certo. Então, claro que já estava na programação de experiências de Saulo passar pela grande transformação que ele vivenciou. Por isso que ele é denominado o vaso escolhido. Mas alguém poderá dizer assim, mas ele era ele, né? Já um ser evoluído. Mas aí Emmanuel faz uma pergunta que, como sempre, cai para nós, né? Esse que é importante. Por trás desses ensinamentos,
O que é que serve para nós? Aí ele diz, olha, muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente, ou seja, que é ignorante a tal respeito. Ou seja, já não sei qual é a minha tarefa nesse mundo, não sei o que está me reservado nesse mundo. Mas aí Emmanuel diz, mas nós podemos responder para essas pessoas que dizem isso, que além da ignorância que elas possuem, também há desatenção e muito capricho pernicioso. Porque aqui, olha, onde ele fala aqui, olha, na verdade, todos os homens menos rudes têm sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas o ministério, a essência, o apelo é sempre o mesmo, a mesma. E o convite chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente, e a maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então, na própria experiência de Paulo, que atendeu Jesus prontamente, nós também temos a nossa convocação pessoal e só não descobre qual é quem não quer, porque não presta atenção, né? E achei muito interessante que nós vamos ver bastante disso no meio dos textos, que Emmanuel, mesmo narrando a experiência de Paulo, não deixa de dar uma puxada de orelha aqui para cima de nós, né? E depois ele conta tudo o que Paulo sofreu, enfim. E daí, aqui embaixo, aqui olha, entre Paulo e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em decênios, ou seja, décadas de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame de quanto... Então, qual é o objetivo de Emmanuel também nesse livro, que é mostrar a experiência pessoal de Paulo, por trás dos bastidores, aquilo que não é narrado nos Atos dos Apóstolos. Então, demonstrar esses fatos da vida pessoal de Paulo para o exame do quanto nos... para o exame, para que a gente analise o quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus. É o nosso objetivo, de mostrar na experiência que Paulo teve o quanto nos compete fazer, que o caminho é esse. E aí, ele fala de Estevão, que nós vamos conhecer a belíssima história de Estevão, o seu relacionamento com Paulo, e aqui embaixo, já terminando, aqui, olha, ele faz um apelo, assim, ele expressa um desejo, que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus. Porque tudo se resume nessa palavra, nessas palavras, por amor a Jesus. Tudo fizeram e tudo enfrentaram por amor ao Mestre. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse trecho que a Rita leu? Alguma colocação? Algum parágrafo que não tenha ficado muito claro? Não, claro, ficou, Manu. Aquele parágrafo que você mesmo destacou lá, certo que é, no finalzinho, ele fala, olha só, gente, que é para nós. Jesus, no finalzinho daquele parágrafo, certo que é novidade. Acho que é o 8. O 8? 8. Certo, ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Sim. Que exemplo de Paulo
para nós. Já que ele mesmo, Emmanuel, fala que todos nós, né? Quem não tem o seu ministério, né? Aqui na Terra, né? Sim, a sua tarefa. A sua tarefa aqui na Terra, né? Mas olha o quanto é necessário para a gente conseguir até o final das nossas tarefas materiais, seguindo o Cristo. Sim. Ouvir, negar-se a si mesmo, arrepender-se e tomar a cruz, né? Lindo, lindo, Malu, lindo. Lindo, lindo, lindo. Mais alguma colocação, gente, que vocês tenha chamado a atenção, algum destaque para algum parágrafo? Naquele parágrafo onde ele fala, o mestre chama-o de sua esfera de claridades imortais. Aonde? Que você leu ou que a Rita leu? Não, aí que a Rita leu mesmo. É. Eu acho que está mais para baixo. E agora, cadê? Pode descer, Manu. Pode aí, descer. é 11. Aqui, ó. O mestre chama aqui para cima. cima. 11. Sobe, aí o 11. Isso, ó. O Ah, mestre sim. chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia nas trevas das experiências humanas e responde, Senhor, que queres que eu faça? Essa fala de Emmanuel é muito forte, né? Colocando esse oposto, né? Jesus ali naquela claridade que, literalmente, que até cegou Paulo, Sim. né, chama ele. E aí Paulo tateando nas trevas das experiências humanas, né? E essa é a nossa situação. A situação de Paulo é a nossa, ainda hoje. Né? Nós tateamos aí nas trevas das experiências humanas. Sim. Só que a maioria das vezes a gente não responde, né? Senhor, que queres que eu faça? A maioria das vezes Jesus chama e a gente fala, que bom que o Senhor apareceu, eu quero que o Senhor faça isso, isso, isso. Né? Ao invés de dizer, que queres que eu faça, né? Interessante é que Paulo também, que nós vamos analisar essa passagem, né? Ele não se colocou ali como vítima, nem ficou ali debruçado ou se entregou a um arrependimento desesperador, não. Ele se colocou prontamente a serviço de Jesus a partir daquele instante. E a gente fica sempre adiando, né? Está sempre adiando a nossa tarefa, não é? Mais alguma coisa, gente? A velocidade do raciocínio dele, né? Isso. Não só do raciocínio, mas da sua postura íntima, né, Wagner? Sim. Que assim, prontamente a serviço do Senhor. Ele já aceitou, né? Ele raciocinou Isso, e exatamente, aceitou, né? prontamente a serviço de Jesus, sem dúvida. E não falou, né, que queres assim, o que é que falou? Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça, né? Não, sim, aceitou de imediato, né? Isso, vou seguir a tua vontade. Ele errava, né? Exatamente. Bom, pessoal, se ninguém mais tem nenhum comentário a fazer, eu vou colocar para vocês agora uma linda canção chamada Vaso Escolhido, para ilustrar, então, o nosso primeiro estudo, a nossa introdução ao estudo desta belíssima obra, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Porque Paulo de Tarso ele é denominado por esses dois grupos de palavras, inesquecível tecelão e vaso escolhido. Então, eu vou voltar na tela do Skype para poder compartilhar o vídeo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Torcer para dar certo. Som na caixa.
deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida e fim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Se encantar, com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, os sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Espero que vocês tenham gostado. Só voltando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa canção faz parte do seminário Lítero Musical Paulo Estevão, produzido por Haroldo Dutra Dias.
mas não adianta assistir esse seminário agora sem compreender toda a trajetória de Paulo, Estevão, Abigail e tantos outros mais que fizeram parte deste grande momento da humanidade. E para iniciarmos, então, este nosso primeiro encontro, que realmente eu digo para vocês, foi um dia, assim, de muita emoção para mim, e eu estou bastante emocionada, porque é muito significativo para nós iniciarmos o estudo deste livro. Peço ao Murilo que faça a prece de encerramento para nós. Por favor, Murilo. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e ao nosso irmão Paulo de Tarso, ao nosso irmão Estevão e tantos outros personagens, os quais iremos ter contato com o estudo dessa obra, agradecendo a espiritualidade por estar nos proporcionando essa oportunidade de nos reunirmos para aprender sobre o apóstolo dos gentios, sobre Estevão e suas lições de abnegação, de renúncia, de sacrifício por amor ao Mestre. Que essas lições nos sirvam de inspiração para que no dia a dia, igualmente, possamos nos sacrificar pelos nossos irmãos que cruzam nosso caminho, sejam eles humanos ou não humanos, encarnados ou desencarnados, tendo a certeza de que o exemplo de Paulo, de Estevão, de Abigail e de tantos outros personagens desse livro são o roteiro da prática do Evangelho na nossa vida diária. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nossas famílias, nos dê uma boa noite de sono e que pelas bênçãos de Deus possamos estar reunidos semana que vem para dar prosseguimento a esse estudo. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Como vocês puderam ouvir naquela canção, há um refrão: ama, trabalha, espera, perdoa. Nós vamos descobrir de onde surgiu esse refrão ao longo dos nossos estudos. Um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso e até o nosso encontro de leituras na sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e muito obrigada pela companhia mais uma vez. Espero que tenham gostado. Eu vou colocar o link depois dessa canção para quem quiser ouvir novamente, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, Marisa. Boa noite.